A mensagem desta noite, o tema, fala sobre o cansaço do ser humano, né? E Deus, Ele convida os que estão cansados, sobrecarregados, para descansar na presença do Senhor. A gente tem um tema, geralmente os irmãos colocam aqui, mas eu acho que eles vão achar, tem um tema que fala justamente convite para os cansados. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quem está precisando, chegando em casa para descansar um pouco, relaxado, precisando, tá ou não está? Não sei a hora que você acorda amanhã cedinho, se é cedo, ou se você pode estender mais um pouco. E o tema fala um convite para os cansados. E a Bíblia eu vejo muitos guerreiros de Deus que ficaram cansados também. Que cansaram. Só quem nunca cansou foi Deus. E Deus é quem renova nossas forças, senão a gente caía. Eu fico observando, agora mesmo terminou a ceia, o nosso irmão Aguinaldo ficou cansado. Foi precisado ser socorrido para o hospital. Estava aqui agora. Aí não passou muito bem. É a condição da gente, sabe? Ser humano. Passou o dia todo aqui ele hoje. Foi evangelizar com a gente à tarde. Almoçou aqui. Aqui ficou o dia todo. Mas parece que chega um certo momento na vida da gente, numa certa idade, que a gente já não tem aquele vigor de antes. Só Deus renova, né? E Aguinaldo é um guerreiro. Eu creio que Deus está com ele, né? E vai já descansar. Josué, um grande valente de Deus. Com 110 anos, Deus levou Josué. E ele fez uma reunião com a liderança, porque ele estava muito cansado já. Entrado em dias. Já não era aquele guerreiro de antes. Ele tinha toda uma experiência, mas não tinha aquelas forças não. A Bíblia faz comentários muito sobre isso. Diz que a vida da gente, algumas pessoas com 70 anos, a gente fica até admirado, né? Que está em forma, está evangelizando, está caminhando. Mas a Bíblia diz que a soma da nossa vida, 70. Alguns pela sua robustez pode chegar até 80. Mas o que resta, o que é que resta? Canseira e enfado. Se bem que hoje o pessoal está cansando mais cedo, 30 anos, já está muita gente cansada, 30 anos. O pessoal hoje está cansando rápido. Veja irmãos jovens, a gente está cansado, né? E Deus é quem sustenta a gente. É da natureza humana. Jesus sabia disso. Eu vou dizer algo para vocês, não fiquem. Jesus, 33 anos, jovem ainda, 30 anos, começou seu ministério. Tem uma certa vez que ele estava tão cansado que dormiu na tempestade. O cansaço não é a coisa normal na vida da gente. O homem, por mais firme que ele esteja, ele cansa, ele é pura vaidade. Uma vez Jesus reuniu seus discípulos e deu esse discurso, né? Fazendo um convite. O convite era para quem estava carregado e cansado. Sobrecarregado. Com a sobrecarga, doutor Tiago. E essa sobrecarga leva a muitos a até desfalecer pelo caminho. Por isso que a gente precisa de ajuda um do outro. Sobretudo a ajuda do Senhor. Eu estava vendo Josué. Para mim me chama a atenção, é um dos heróis da fé, uma das pessoas que eu mais me admiro pelo vigor que ele tinha, pela força, mas ele cansou. Eu estava conversando com a Heloísa essa semana, ela estava lá em casa, Heloísa, a gente começou um pouco sobre quem era Davi. Aí estava eu e Marisa no carro e ela, a gente assim, você sabe que Davi morreu? Ela morreu, vovô. Ele foi quantos anos rei? Ela disse 40, ela está afiada aí. 33 anos em Jerusalém, 7 em Hebron. Mas qual foi a idade que Davi morreu? Aí Maria deve ser uns 100, Marisa disse, né? Ela fez, não, vovó, ele morreu com 70 anos. 70, certeza ela tem. Aí Marisa vai conferir no Google. Aí 70 anos Davi morreu. Está lá em Primeiras Crônicas. Um dia a gente vai ficar tão cansadinho que não vai se levantar nem para vir para a igreja. Infelizmente já está acontecendo com alguns irmãos nossos.
Quando eu olho para a irmã Lourdes, para a irmã Rômulo, com 92 anos, aí vem muita coisa, doenças, a pressão sobe, a questão da glicemia, sangue, tanta coisa acontece, que leva a gente a envelhecer até mais novo. E as preocupações. E Jesus percebeu, pastor Abisai, que tinha muita gente cansada ao redor dele, sobrecarregada. Eu queria ler esse texto que é bem conhecido, lá em Mateus capítulo número 11, o versículo de número 25 e diante. Jesus Cristo conversando com seus discípulos e percebeu esse cansaço. Quem sabe essa noite, essa mensagem está batendo já com a realidade sobre você anda cansado. E tem vários tipos de cansaço. E eu vou aqui apresentar. E Jesus Cristo reuniu os seus discípulos. Sobretudo, vamos ver exatamente no versículo de número 27. Ele diz assim, 11:27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Verso 28, a igreja. Verso 29, vamos lá? Tomem sobre vocês e aprendam de mim. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Senhor, obrigado a Deus, porque nesta noite o Senhor já tem falado tanto conosco, Pai. A igreja canta, se alegra, bate palmas, adora, celebrou a ceia, lembrou do teu amor, do teu sacrifício. Ó Deus, até nos emocionamos, ó Deus, de ver o teu tão grande amor. O poeta cantou, ele diz, foi tão triste ver o teu olhar, o cansaço que o Senhor estava ali na cruz, as noites de vigílias, as mensagens, pregações, e o Senhor aproveitava até teu filho aproveitava uma travessia para dormir no barco. Ele sendo 100% homem, ele experimentou o que é cansaço, o que é o enfado. Mas tu és o Deus tão bom, Pai, que o Senhor levantava ele, levantava e dava graça. Na cruz do Calvário ali foi o ápice, a sua vida indo embora, Pai, sofrimento com a dor. E ele entregou o Espírito em tua mão. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, fala do nosso final. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. E de vaidade a vaidade o pregador já avisava, tudo é vaidade, tudo passa, tudo também fala da ilusão. Obrigado porque o Senhor tem renovado nossas forças, Deus. O profeta Isaías no capítulo 40, ele lembra, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é o Senhor que tem renovado a força do teu povo, ó Pai, para continuarmos na nossa caminhada rumo à nova Canaã. Porque, meu Deus, o nosso descanso não é aqui. A tua palavra diz que resta um descanso para o povo de Deus, mas não é aqui. E aqui, meu Deus, o teu filho Jesus Cristo, ele tem a visão, tem a sabedoria. Ele chamou para si todos que estavam cansados, todos que estavam sobrecarregados, oprimidos pelo governo, oprimido, ó Deus, pelo pecado, cansado de carregar fardos, ó Deus, que às vezes era colocado pela liderança religiosa e tantas outras situações. E o Senhor ofereceu alívio para aquele povo, ó Pai. E nesta noite o Senhor está presente aqui. O Senhor sabe, ó Deus, a necessidade desta reflexão, dessa mensagem, ó Pai. Por conta das nossas limitações, nós queremos descansar no Senhor, Pai. Esperar somente em Ti. Descansa no Senhor e espera nele. A Tua palavra diz, lá no Salmo de número 37. Ah, Deus, o pecado leva muitas vezes ao enfado, à doença, ao gemido. E Davi, ele fazia essa confissão, enquanto eu não calei o meu pecado, doía meus ossos.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa estar renovando nossas forças espirituais, ó Pai, porque o trabalho é longo, Pai, é uma semana de bazar, é uma semana de oração, é uma semana de trabalho, tanta coisa, ó Pai, só o Senhor dá graça e força à tua igreja para continuar a caminhada, ó Pai. Vem renovando as forças, ó Pai. Talvez o cansaço maior seja o cansaço espiritual. Algumas pessoas longe de Ti, ó Pai, sobrecarregada com o pecado. E o Senhor nesta noite, ó Pai, quer tirar esse fardo pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ó Pai. Nos ajuda a compreender a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei se vocês já ouviram essa expressão, eu já ouvi. Alguém está doente, lutando para viver no hospital, aquela luta toda. Aí alguém já se liga para você, ó, fulano descansou. Não é comum isso? Descansou. A gente ouve também, no linguajar também bíblico, fulano dormiu no Senhor, ou descansou. Mas também eu já ouvi um dito popular, mas se morrer é descansar, eu prefiro viver o quê? Já ouviu isso? Porque ninguém quer morrer agora. Já ouvi isso também. Se morrer é descansar, eu prefiro viver cansado, porque não chegou a nossa hora ainda. Mas pensando nesse tema de hoje, o convite de Jesus Cristo para cada um de nós nesta noite é para você descansar. Quem sabe você entrou aqui tão sobrecarregada, tão pesado, e Deus quer tirar essa dor, essa fadiga de você. A gente vive, meu irmão, num mundo assim, no mundo enfermo, no mundo doente, tanta preocupação. Você está preocupado com terça-feira, está preocupado com quinta-feira de manhã, ou com a cirurgia da quarta, porque é normal a gente se preocupar. E Jesus diz que a gente se acumula muito, com muita coisa. E Ele diz que basta cada dia o seu próprio mal. E vivemos assim, cansaço físico, cansaço emocional e o cansaço também espiritual. E parece que esse cansaço oprime muito mais. A gente vai ver aqui em algumas declarações de homens de Deus, enquanto ele estava na decadência no pecado, como sofreu. Muitos estão totalmente sobrecarregados pelo trabalho. Irmão, tem gente precisando tirar férias urgentes, porque todo dia aquele desgaste. E às vezes a questão de 2, 3 trabalhos, nem porque a pessoa gosta de trabalhar muito, é pela necessidade às vezes financeira. A gente reconhece isso. Porque um trabalho apenas daquele emprego não pode suprir, aí tem que fazer outra coisa, termina se sobrecarregando tanto. E já não tem tempo mais para nada. Aí vem as preocupações, aí nessa sobrecarga vem a culpa, vem a solidão. Eu queria um emprego que me desse mais tempo de estar na igreja, mas eu preciso também trabalhar. Eu preciso de um tempo de estar mais com a família, que tem roubado muito, mas eu preciso também dar condições à minha família, para meus filhos estudarem, para alimentar meus filhos. Só que eles estão crescendo e eu não estou com eles, tanto trabalhar. Muita coisa acontece. E na verdade, é que eu pensando nesse texto, muita gente está atormentadas. Porque acorda assustado à noite, às vezes acorda 4 horas da manhã, já está aprontando para não perder a hora. Para não perder o ônibus, para não pegar engarrafamento. Eu me lembro que eu trabalhei durante 36 anos. E eu pegava lá na empresa de 7h30, podia bater o ponto até 7:45, mas eu saía bem cedinho. Porque senão, se eu pegasse o engarrafamento das 7, aí eu saía de casa de 5 horas da manhã. Chegava lá de 6, estava todo mundo lá tomando já um cafezinho, né, Marisa? Um cafezinho lá, e eu disse assim, chegasse foi cedo. Olha, 10 minutos faz uma diferença tão grande, vocês não imaginam. Se você pega o horário do pique, é uma diferença muito grande, para quem trabalha em Recife. Faz tempo que eu não tenho de Recife, eu não gosto de ir em Recife, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. 35 anos trabalhando, pegando esse engarrafamento, todo dia. Quando alguém, você quer ficar mais? Eu disse, não. Era um dia de trabalho daqui para Recife. Aí tem aqueles que ficavam muito agoniados na época, que passava pelo lugar dos ônibus, né? Eu até fiz isso também. Agoniado para não perder a hora, sendo chamado a atenção. Mas agora tem muita câmera, né? Todo mundo sabe, né? Estou falando de coisa de 25 anos atrás.
Ainda tinha muito cavalo andando pelas estradas ainda, né? Hoje as coisas estão pior. A preocupação com o horário. Essa semana eu estava tão atarefado, que eu perdi o horário do sepultamento. Um horário de sepultamento. Me disseram o horário. E quando eu olhei o relógio, meu Jesus, o sepultamento era na Várzea. 1h da tarde. E quando eu saí das minhas outras atividades, era 20 para 1. Eu vim aqui correndo pegar o carro para ir para a Várzea. Mas saí disparado. E avisava, mas aguenta aí que eu estou chegando. Está esperando hoje, tem um monte de gente, eu estou chegando. Aí quando eu cheguei, já tinha passado o padre por lá, porque tinha pessoas também que eram católicos, o padre já tinha dado um sermão. Eu já cheguei bem na minha hora. Quem estava lá disse que o sermão do padre foi rápido, o padre foi bem objetivo, e eu falei muito nesse dia. Peguei, acho que era uma ideia, fiquei até quase 2 horas. Aí eu pedi desculpa aos parentes. Ele disse, não, pastor, a gente se enganou. Isso é o senhor errado. O sepultamento é de 2, pode continuar. Eu disse, então tá bom. Mas é a correria. Quando eu fazia o discipulado, os pastores diziam assim, a gente está vivendo na tirania do urgente, tudo é para ontem. A gente está correndo muito. E Jesus percebeu isso na sua época já. As pessoas desesperadas. Quantas pessoas com a preocupação, Jesus, ele, quando percebeu isso, viu a culpa, viu a solidão, viu o tormento, viu a situação que parecia sem saída, ele levantou sua voz. Naquele tempo já, Jesus fez uma oração e fez um convite. Ele, Pai, ele disse que todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. E finalmente ele diz assim no verso 28, está aí, 11:28, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus, ele faz um convite pessoal, é para vir a ele. Só quem dá descanso é Jesus, diga amém, irmãos. Só quem pode dar o descanso é Jesus Cristo. E ele deixa isso bem claro, é para vir a mim todos que estão cansados. Porque eu fiquei pensando, essa mensagem é tão conhecida, e por que esse convite é tão urgente? Todo dia Jesus está chamando. Todo dia Ele está chamando você, está chamando. Quem sabe tem alguém aqui que sabe dessa realidade, mas ainda não se entregou ao Senhor, e Ele está chamando a você. Lá na igreja de Apocalipse, Ele diz assim, eu estou na porta batendo, se alguém ouvir, e Ele está batendo faz tempo. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Venham a mim todos vocês que estão muito cansados, estão desanimados. E por que esse convite vem? O convite, em primeiro lugar, eu percebi aqui, lendo esse texto, bem conhecido, e olhando outras traduções, eu percebi para quem esse convite, uma pergunta. E aqui parece que Jesus não faz acepção de pessoas, o convite é para todos, todos que estão desanimados. E vocês acham, sinceramente, que tem muita gente desanimada no mundo? Muita gente cansada? Outro dia eu falava com o irmão sobre a questão da aposentadoria. Eu nem penso mais nisso, pastor. Está mudando tudo, eu vou me aposentar nunca. Estou cansado de esperar. O irmão esperava, só faltava 2 anos, depois virou um negócio, está faltando agora 10. Eu não estou aguentando mais. E se você falar com essa nova geração, ninguém pensa mais nisso. Parece que essa nova geração não pensa nem mais nisso. Por que será? Por que esse convite? Mas aqui, todos os que estão cansados, cansado de quê? E aqui tem algumas possibilidades que o texto pode nos apresentar. Cansado de pecar, cansado pelo pecado. Tem pessoas que estão aprisionadas, não quer pecar, mas peca, estão pecando todos os dias e sabe que está errado. Não quer parar de beber, mas não consegue, continua bebendo. Queria até deixar o vício, mas não consegue, continua se drogando nos vícios, no fumo. Eu nunca esqueci de um diácono, ele já está na glória. Quando ele aceitou a Cristo, uma mensagem tão rica, tão abençoada, e ele saiu dali e estava com a carteira, parece que era de Hollywood no bolso. E ele escondeu logo, aceitou a Cristo e tal, e foi para casa. Aí antes de dormir, fumou logo uns 2 cigarros. Ele disse, mas agora eu sou crente, como é que eu vou deixar isso? E foi para a igreja. Aí colocava alguma coisa para os irmãos não perceber e tal, e continuei para a igreja, para a escola dominical, para a sala de novos convertidos, para a sala de batismo, e o cigarro não deixava.
E ele foi ali. Porque Jesus disse assim: você vem como está, vinde a mim todo, mas vem como está. Quem vai fazer a mudança em você não é a igreja. Quem vai fazer a mudança em você é o Espírito Santo de Deus que vai mudar você. Tem pessoas que eu não consigo, mas venha a Cristo, venha pela fé. Quem muda é Jesus Cristo, a nossa única esperança. Não tem pastor na terra que eu conheço, homem nenhum, que consegue fazer essa mudança. Quem faz essa mudança é Jeová. Só Ele pode mudar. E ele disse que já estava envergonhado, fumando. Ele foi meu professor de escola dominical. E ele fazia questão de contar isso aos jovens. Aí quando foi um belo dia, ele pegou o cigarro. E a esposa dele: tá bonito para tu, né? Na igreja já comprou Bíblia nova. A esposa dele dizia a ele, né? E não para essa desgraça. E a esposa dele aceitou. Aí ele: não me entrega ao pastor não. Deixa isso aí. Eu vou resolver, eu vou deixar. Eu sei que eu estou errado. Tem gente que sabe que está na cachaça, mas sabe que está errado, sim ou não? Tem gente que está adulterando, mas sabe que está errado, sim ou não? Mas continua no pecado. E fica cansado. Davi chegou a dizer isso: enquanto eu calei os meus pecados, eu cansei, eu fiquei doente. Veja o Salmo 32, se não é isso. Salmo 38 também, mas eu quero ler o 32. Veja o que é que Davi diz. 32, é o salmista. Esse homem cheio de vigor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há engano. A igreja pode ler o verso 3, vamos lá? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Verso 5, a igreja: confessei-te. E ele disse que levantou-se uma manhã e olhou para o cigarro, fez a oração dele, leu o versículo bíblico que o pastor estava orientando. Disse: Senhor, até quando eu vou ficar preso nisso? Eu senti a alegria de te servir, mas eu estou oprimido por isso. Eu estou cansado de fumar. Eu estou querendo desistir de ser crente, porque eu não consigo. E naquela manhã, o Espírito Santo visitou ele. E nunca mais ele tocou no cigarro. Ele passou até aversão ao fumo. E ele pediu a oportunidade ao pastor, se batizou e contou toda a história. Quem disse a você que o novo convertido não passa por lutas? Quem disse que a lembrança do passado não vem? Que quer fazer você parar? Ou até alguém que diz: você não parece ser crente não, rapaz. Mas você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus. E Jesus nessa noite está chamando você para aliviar, te dar uma nova... Veja aqui, o que é que ele diz no versículo número 6? Olha, sendo assim, quando ele confessou, sendo assim, todo o que é piedoso te fará o quê? Súplicas em tempo de te poder encontrar. Jesus está presente, busca Ele. Senhor, tira isso de mim, que eu sei que não te agrada. Esse vício, porque eu tenho que jogar em loteria, num bicho, essas coisas. Tira isso de mim. É o Senhor que é o meu sustento. É o Senhor que é a minha alegria. É o Senhor que me dá o pão de cada dia. Tira isso da minha vida. Eu estou cansado de pecar. Davi disse isso no Salmo 38 também. Ele disse que loucura é o pecado. E ele gemia. Ele disse que tudo na vida dele foi acabando por causa do pecado. O pecado faz isso. O filho pródigo estava acabando ali com os porcos. Ele tomou uma decisão: eu estou cansado de estar com os porcos. E eu fiquei... Tem uma mensagem que está circulando no trecho, que sempre ainda assim: eu não conheço uma pessoa que está afastada do evangelho que esteja bem, irmão. Não está não. É preciso confessar e deixar. Quem lembra que está escrito em Provérbios 28:13? É 28:13? Me ajuda aí. Vê se é isso. Provérbios 28:13. Deixa eu ver se é isso. Quem encobre as suas transgressões jamais, mas o que confessa e deixa. O Espírito Santo está dizendo que nessa noite você vai alcançar misericórdia. Você vai deixar a partir de hoje. Porque você é crente, você é uma salva, você foi liberto por Cristo. Vem essa tentação, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
O nosso diácono Dario vai louvar no final essa mensagem musical com toda a igreja. Vem lembrança, vem tristeza, mas Deus é contigo. Aí Jesus, sabendo que o homem por si só não consegue, ele: venha para mim, porque Pedro vai querer te ajudar e não pode. João também, José, Maria, não pode. Só quem liberta é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só quem liberta o homem é Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Oração não salva, está na igreja todo dia, não salva. Quem salva é Jesus. Em nenhuma outra salvação. Porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só quem teve esse poder: vem a mim. Não vá ninguém, vem a mim. É a Jesus que Ele quer ter um encontro contigo nessa noite. E essa coisa que o diabo diz que você não vai se livrar, já está livre hoje. Pelo poder sobrenatural, a presença de Jesus Cristo. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você não vai sair daqui nessa noite para pecar, nem para amanhã, porque você está livre em nome de Jesus Cristo. É uma noite de libertação. E Jesus pode fazer isso. Aleluia. Mas tem coisa, Satanás, ele quer lembrar. Tem um irmão nessa igreja, já passou por aqui. Ele fez: pastor, eu estou assombrado. Uma pessoa que estava buscando muito a Deus. Por quê? Eu deixei a cachaça, pastor, eu deixei o cigarro. Mas acredite em mim, pastor, não sei como é que o senhor vai entender isso. O senhor não bebeu, o senhor não fumou, mas entenda isso. Eu estou sentindo o cheiro do cigarro sem ligar de cigarro. Eu estou sentindo o gosto da maivada. Ele disse até: mas maivada. A malvada, né? Chega a dar uma agonia em mim. Eu fico olhando aquele pessoal ali bebendo, e eu com aquela saudade da cana. Olha que negócio. E Satanás vai buscar para querer fazer você cair. Mas eu quero dizer que o laço está quebrado na tua vida. É para vir a mim. Por que será que esse convite é tão urgente? A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu não sei se a gente vai conseguir isso amanhã. Hoje tem essa oportunidade. A gente não sabe, estamos bem agora, depois a gente pode estar ruim, pode estar doente. E Deus pode curar, mas a gente também pode partir. Ninguém sabe o que vai acontecer já já. Eu me lembro que um sábado, como outros comuns, a nossa psicóloga Rivanda veio aqui para fazer os seus trabalhos. Como ela vem, sempre ela faz no sábado, seu plantão. E do nada ela sentiu-se mal, teve uma dificuldade, e ela ficou ali parada. E a gente olhava sem saber o que fazer. Mas Deus é bom na vida dela, tem dado conta. E ela está aqui hoje, é um testemunho isso, viu, irmãos? Você já viu as pessoas: a gente não é nada, e está certinho mesmo. Quem é tudo é Jesus na vida da gente. O homem está aqui agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Por que será que esse convite é urgente? Agora, outra pergunta que eu poderia fazer: para quem esse convite? Para quem é esse convite? Para todos. Todos que estão decepcionados. Quantas pessoas desapontadas, decepcionadas, tristes, sem querer sair do canto, em casa, no escuro. Veja, por favor, eu mencionei o Salmo 38 também de Davi, 38:4. Por favor, veja essa expressão, o que é que vocês entendem? 38:4. Pois já se elevam. Veja o 3, a gente vai ler o 3 e o 4. Por favor, o 3. Não há partição na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa de quê? Do meu pecado. Veja o verso 4. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Eu encontrei um contemporâneo meu de guerra, 17 anos, até falei que alguns irmãos estão orando por ele, para fazer uma visita. Eu quero que Deus me apresse nisso. Tocava violão para toda a juventude. Eu era líder de juventude nessa época, e ele tocava violão comigo, Dario. Dario sabe o que eu estou falando. Mas ele está andando, perambulando pelas ruas, um lado um tubo de cana. Eu disse: como é que pode isso? Filho de uma mulher de Deus, uma diaconisa consagrada dentro da igreja, família dentro do evangelho. A gente conheceu assim. Dario era bem criança, mas ele lembra isso.
Ele fez: Samuel. Eu disse: oi. Como o pecado acaba com o homem. O aprisionamento. Vocês acham que aquele homem, o endemoniado de Gadareno, estava com aquele peso naquele cemitério porque ele queria? Ele estava aprisionado. Tentaram libertar, ele não conseguiu. Eu vou dar uma notícia para você: nem você nem eu, a gente não pode libertar um parente da gente. Quem liberta é Jesus, viu? A gente pode orar, pode a Deus pedir misericórdia. Pode pedir misericórdia. Cansado pelo pecado, Davi se encontrava. Veja o verso 5, o que é que ele diz, ó. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus. Olha que tradução. Por causa da minha insensatez. Ele vai dizer nesse salmo que o pecado é loucura, mas tem pessoas que querem sair e não conseguem. Hoje Jesus está libertando você desses grilhões. Vai cair no chão tudo isso e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. É uma noite de libertação essa noite. É uma noite que Jesus está convidando. Se fosse o pastor Samuel não teria feito, mas quem faz esse convite é Jesus de Nazaré. É o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso. Jesus teve a capacidade, irmãos, de ir para um cemitério, fazer o quê? Chamar uma pessoa que já tinha morrido. Quem é que faz isso na terra? A pessoa tinha morrido há quantos dias? Onde foi colocado? Senhor, eu sei que o Senhor gostava dele, mas está cheirando mal. Onde foi que enterraram? Só quem pode fazer essas coisas é Jesus, viu? Por isso que a gente vai dar um glória para Jesus. Vamos lá, irmão? Glória a Jesus! Mais uma vez! Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Eu vim aqui, não vou dar viagem perdida não. 4 dias, vou chamá-lo à vida. E acredite, o homem ressuscitou. Você pode pensar que está tudo perdido na sua vida, não está nada perdido. Deus vai dar de volta tudo para você. Deus pode chamar a existência aquilo que você já perdeu, até a esperança, mas Ele vai fazer, o milagre acontece. Diz para teu irmão: olha, o Espírito Santo está usando o pastor, dizendo que Deus vai dar tudo de novo para você. Diz para teu irmão, por favor, diz para ele, seja profeta para tua irmã, diz para ele que Deus vai mudar a história. Neto, Deus vai fazer muito milagre ainda, Neto. A esposa dele está fazendo um concurso, correndo já. Ela está por aqui hoje? Onde é que ela está? A esposa de Neto. Está ali? Ok. Deus vai fazer coisa grande na tua vida ainda. Ninguém veio aqui por acaso não. Deus é bom. Às vezes nós estamos sobrecarregados pela exigência das nossas tarefas, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Dívidas. Nem vou perguntar quem está devendo aqui. Deixa isso quieto. Porque vai ter um movimento tão grande aqui. Né? Deixa quieto. Muita coisa, né? Relacionamentos complicados, sim ou não? Só lágrimas, desentendimentos. Hoje foi um evangelismo à tarde muito sofrido, hoje à tarde. Mas a gente crê, Charles, que Deus vai operar naquela vida ali. Tem pessoas que estão exaustas com igreja, com religião, sabia? Não aguento mais, tem dizendo. Porque é religião, religioso não salva ninguém. Igreja nenhuma salva ninguém. Se estão dizendo isso é mentira. Quem salva é Jesus de Nazaré. Não tem igreja, por mais histórica que seja, não salva. A gente tem que dizer a verdade. É Jesus ali, ó. Só Jesus Cristo salva. O seu nome será chamado de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está lá em Mateus 1:21. Confere aí, por favor. 1:21 de Mateus. Anunciar o nome dele, porque o nome dele será Jesus. E dará a luz a um filho, e você porá nele o nome de quê? Por quê? Porque ele salvará o seu povo. Você que está exausto, escravo do pecado, hoje Jesus pode libertar você. Pode quebrar todas essas algemas. Erga agora a tua cabeça. Tem até um hino assim também, né? É tanta coisa. O convite é para quem está cansado. Queria que você ficasse pensando. Deus está chamando, é você mesmo. Sabia que você quase não vinha aqui hoje?
Eu estava na reunião do diácono, eu vou sair um pouco mais cedo, estou um pouco cansado ali. Cansaço físico mesmo. E eu fui orar. Eu disse, Senhor, essa mensagem dessa noite é para mim. Porque tem vários níveis de cansado. Eu falei aqui, físico, emocional e espiritual. E o cansado espiritual já acha que não tem chance para ele mais nada. Hoje Jesus está dizendo que tem chance para você, viu? Ele vai fazer um milagre. O que Jesus oferece, já que Ele está chamando? Ele oferece descanso para a alma. Não tem remédio para isso não. Tem, doutor Tiago, remédio para descansar a alma? Tome 3 vezes ao dia que sua alma fica tranquila. Não tem. Davi diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Só Deus pode dar descanso para a alma. Aquele rico insensato disse, alma, tu tem depósito no celeiro, tem muito dinheiro, come, regala, descansa. Mas a alma não come nada desse mundo não. Porque você come Bíblia, você confia em Senhor, aí você dorme em paz. Em paz eu me deito, pego no sono, acordo, porque a minha alma está em Cristo descansado. Só Ele pode dar descanso à nossa alma. Ah, irmãos, repouso em meio à tempestade. Estava lá a tempestade, Jesus dormindo. Ele quer que você repouse. Deixa eu dizer uma coisa no meu coração quando estava pensando nesse texto. Deus quer que você descanse. Para de estar se aperreando, entrega na mão do Senhor. Ele está agindo na tua vida. Ele está agindo. É como um viajante que tira a mochila pesada das costas. Jesus nos liberta, Ele quer tirar esse peso de você. Tem uma coisa que é um peso tão grande, é a culpa, até porque você não está conseguindo carregar mais. Deus está tirando esse peso em cima de você hoje. Você vai sair daqui diferente nessa noite, diferente. Esse medo, essa insegurança, tudo vai dar errado. Não, Jesus está no controle de todas as coisas. Toda honra e toda glória é dada para Ele. O terceiro ponto, e já chegando ao final. Como eu posso receber esse descanso? Aceita Jesus. Oxe, eu vou dizer, aceita Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. Descansa no Senhor, espera nele. Tome sobre vocês o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Venha a Cristo. Só Ele pode dar descanso para a nossa alma. Não é a música bonita, não é a mensagem, é Cristo, é o Cristo da mensagem que pode fazer com você. Aprenda isso, que Ele é manso e humilde de coração. E aí você achará descanso para a sua alma. Aprenda isso, aprendei de mim, que eu sou manso. Ele é amor, Ele ama você. E eu queria dizer para você, se você está com alguma esperança nesse mundo, descarte isso. Não ame esse mundo e as coisas que no mundo há. Você agora é uma nova criatura. E Deus nessa noite quer mudar a tua história. Alguém tem dito, se alguém é Satanás, eu vou dizer logo a verdade a vocês aqui. Diz que você nem crente é mais, pois você é. E Jesus vai fazer uma mudança na sua vida. Vamos cantar, Diácono Dario. Aleluia. Venham a Cristo, o convite é Jesus. O convite é para você. Para você que chegou aqui nessa noite. Para você que não aguenta mais essa situação do desemprego, sei lá. E eu queria pedir para os crentes, não fique cansado não, que é 8 horas agora, para orar por alguém aqui que está com cansaço espiritual. Vamos lá, Dario. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, é difícil, viu? Senhor, não é fácil não. A gente ter que ouvir. Alguém diz em casa, acusações, alguém diz em casa você não é crente mais não. Você é. Lembranças do passado vêm, fraquezas, e querem me fazer parar. Romanos 8 fala sobre isso. Mesmo palavras de alguém. Eu estou assistindo a história de Paulo. Que sofrimento Paulo passou. Ninguém acreditava em Paulo, mas Paulo era uma nova criatura. E quase parando sem força. Olha, gente, tem que ler Bíblia, viu? A gente lê a palavra. Venha para a Bíblia, venha a mim. Encontra bastante poder para vencer. Isso. E continuar a jornada. E o passado? E o passado ficou para trás.
Pois Cristo na cruz Tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem vê a Jesus. Você está em Cristo, vai vencer. Está com Cristo, vai morar no céu. Está com Cristo, vai passar essa luta na tua vida. Agora as provas vêm. É certo que provas às vezes a gente se envergonha, investida do diabo, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Essa mensagem dessa noite é para quem está andando muito cansado, querendo desistir, querendo até parar. Não pare não. Eu queria convidar, enquanto o diácono canta e a igreja ora, venha com o seu esposo ou você, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Canta, Dario, ó. E todas as provas que eu já em nome de Jesus. Você não chegou até aqui? É bem difícil, eu quero orar por Senhor, você, a igreja orar. Já está vindo uma jovem ali, venha. Está difícil. É uma situação que parece que você vai morrer, desabar. Olha aí. Lanças o passado vem, muitas lágrimas, quer fazer você parar, mas não vai parar não. Deus parar, é renovo nessa noite. Ou mesmo palavras de alguém. Eu não quero mais escola dominical, eu não quero ir mais para a igreja, eu vou ficar em casa. Venha você, venha com sua esposa e quase parando sem força e vigor. Isso mesmo. A gente lê a palavra. Você está cansado dessa situação na justiça. Sai, mas não sai. É difícil tanta coisa, mas Deus está contemplando. Isso quer tirar a tua paz, quer tirar a tua alegria. O passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra. Pode vir, irmão, venha. Eu canto pra glória de Deus. É uma alegria. Você recebeu a palavra. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Jesus pode fazer por você. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. As provas vêm, mas não desanime. Investidas, mas nenhuma condenação há. Levante sua cabeça para quem creia nas promessas de Deus na sua vida. Não fique só contemplando. Vá ao Senhor. Senhor, muda minha vida, muda minha história. A igreja em oração. Deus diz assim: olha, meu servo, veja quem está cansado ali e fala essa palavra. Eu sei que tem muita gente aqui numa situação difícil. Eu queria que a igreja, por favor, orasse um minuto, que eu vou falar algo que Deus está no meu coração. Você que está aí pode dizer assim: pastor, eu posso fazer isso daqui onde eu estou sentado, mas Deus quer ver a tua fé. Ele chama às vezes. Ele chamou. Eu posso provar você em vários versículos. Deus chama. Ah, é muita acomodação. Deus quer que você se levante e venha até aqui. Ele perguntou para aquela mulher: vocês acham mesmo que Jesus não sabia quem foi que tocou nele? Jesus sabe de tudo, mas ele queria ouvir aquela mulher: quem foi que me tocou? Você já tocou em Cristo aqui, ouviu essa mensagem, mas quem sabe você está precisando chegar aqui no altar nessa noite. Venha para cá. Você, quem sabe, andou em algum momento da sua vida vacilando, entristecido, sem ler Bíblia, mas agora Deus está chamando você para uma nova vida. Você acredita nisso? A gente sem saber o que acontecerá amanhã. Deus está chamando você. Não fique pensando no outro não. A chamada é tua. Cristo é tudo na nossa vida. Está chegando mais aqui uma jovem senhora. Deus lhe abençoe, está certa. Venha a Cristo. É para a glória de Deus. Nenhuma condenação há, Dário, nenhuma. Nenhuma condenação. A igreja pode estar de pé, por favor, de pé. Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está.
pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Eu vou concluir e peço que todos que estão aqui, que estão aí, orem também comigo. Vou concluir. Quem sabe você chegou à igreja e está acostumado até vir, mas tem uma causa na sua vida que tem feito você vacilar, e você está perdendo a força para isso. Você não está vencendo. Com Jesus Cristo é vencer ou vencer, e Ele quer que você reaja. A mensagem foi entregue, o convite foi feito, é para vir a Cristo, e a gente precisa dele para tudo. Ele disse: em mim nada podeis fazer. Paulo disse: eu posso porque Ele me fortalece. Você sabia que o apóstolo Paulo escreveu a metade do Novo Testamento? Sabe o que ele fez? Ele orou pedindo a Deus uma vitória, e a vitória não veio. Aí a palavra de Deus diz assim: a minha graça te basta. Tem alguém no nosso meio aqui que está afastado do evangelho faz tempo. Você até vem para a igreja, mas você está afastado. Você está afastada, deixou mesmo o evangelho. Não quer nem participar mais da ceia. É um peso. E Jesus te visitou nesta noite. E eu queria que todos inclinassem sua cabeça. Não olhe de lado não, porque Jesus está olhando para esse servo dele. Você não deseja vir aqui, está constrangido, não fique assim não. Onde você estiver, levante a tua mão, que eu quero dizer: Deus te abençoe, porque você está voltando hoje. Deus está quebrando esses laços que está te afastando. Quem é você? Tem coragem? Levantar a tua mão. Sou eu, pastor, afastado, afastada, mas Deus está me chamando essa noite. Eu vou obedecer. Quem é você? Em nome de Jesus. Satanás é sujo, ele é mentiroso. Você é uma serva de Deus, você sabe que está em falta, mas Deus nessa noite está chamando você para uma nova vida, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. A igreja está orando por você. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E nessa noite, talvez você esteja um pouco inibido, não quer vir aqui à frente, mas onde você estiver, faz um sinal com a tua mão. Eu quero dizer: Deus abençoe sua vida. Você está liberto, liberta no nome de Jesus. Quem é você que está nessa aflição? Deus sabe o que é, não precisa contar para ninguém, mas você sabe o quanto tem lutado por isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você crê nessa palavra? Num Deus que pode tudo? Sim, pastor, eu acredito. Em nome de Jesus, faz um sinal, que eu quero aqui publicamente. Deus te abençoe, minha filha. Olha ali, ó. Uma jovem, fica quieta, é com Cristo, é com ela. Uma jovem se entregando, pois o laço foi quebrado nessa noite, irmão. Deus é fiel. Tem a segunda vida, que não vem aqui aproveita, mas quer levantar a mão. Eu preciso dessa libertação, pastor. Eu não estou aguentando mais. Só Jesus pode fazer isso. Você pode fazer o sinal? Não sei se é um vício, não sei se é uma coisa que está lhe incomodando muito, e você precisa. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A segunda vida, para a glória de Deus. Quem é você? Porque quem faz não é o pastor Samuel, quem faz é o Senhor Jesus. Talvez você ande triste com isso. Você diz: eu não consigo, pastor, e eu quero concordar com você. Mas se você se entrega ao Senhor, o que é que a Bíblia diz? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Vou terminar e vamos fazer uma oração. Mas quem é você? Para a honra e glória do Senhor, você não vai sair daqui sem tomar essa decisão séria na sua vida. Deus está chamando você. É algo de foro íntimo, é com você e com Deus. Examine-se a si mesmo e tome essa decisão. Qualquer motivo que está impedindo você, Deus, Ele pode quebrar e pode te dar vitória. Pai querido, eu te agradeço muito, ó Pai, porque nesta noite o Senhor chamou tantos, ó Pai. Vinde a mim todos. A tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas a tua palavra também diz, a tua palavra diz que a salvação é para todo aquele que nele crê. E aqui, meu Deus, quando subir essa plataforma, pedindo renovo, pedindo que o Senhor ajude no casamento, que o Senhor ajude na família,
e vieram tantos, ó Pai. E vidas também, ó Pai, que precisam de libertação, estão aqui também, ó Pai, pedindo a tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque esse convite ainda hoje ecoa nas igrejas, porque a tua palavra passará o céu e a terra, as tuas palavras não vão passar. O convite que foi válido para aquela época é válido para hoje também. E o Senhor vai fazer coisas novas. É uma noite diferente, é uma noite onde o teu nome está sendo glorificado. Obrigado por esse culto. Obrigado, ó Deus, pelas vidas que foram tocadas. Eu creio que a igreja inteira, mas alguns se manifestando, ó Pai, positivamente e voltando para Ti. Que a Tua graça encheia sobre a vida de cada um. Os que estão em casa, os que estão também se entregando através da internet, dizendo: eu quero voltar para Jesus, eu aceito esse convite. O convite é bom, o convite oferece alívio para a alma, e só quem pode dar alívio para a alma é Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Leva-nos em paz para nossos lares, e que a Tua graça continue sendo derramada na vida da Tua igreja, dos novos convertidos, de todos aqueles que se voltaram, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém?